Boa noite, pessoal. Eu sou a professora Vanessa Bonatti, do curso de auxiliar de laboratório e auxiliar de farmácia. E hoje, como combinado, a gente vai fazer a correção da atividade 2 e 3, né, das principais patologias e dos exercícios do sistema circulatório e do sistema tegumentar, certo? Então, vamos lá. Então, o primeiro exercício que nós vamos começar a corrigir vai ser das principais patologias e ISTs. Então, só para corrigir vocês que nos slides ele está desatualizado. Então, na realidade, eu coloquei como doenças sexualmente transmissíveis, mas o Ministério da Saúde, ele mudou já há algum tempinho para IST, que são infecções sexualmente transmissíveis. Acaba sendo a mesma coisa, mas por que o Ministério da Saúde ele acabou adotando esse outro termo, né? Como infecções sexualmente transmissíveis? Porque muitas vezes aconteciam das pessoas terem, né, a doença sexualmente transmissível, né, a infecção, porém ela acabava transmitindo sem os sintomas. Então, por ela não apresentar os sintomas, ela acabava passando sem saber que ela estava com uma doença sexualmente transmissível. Então, devido a isso, o Ministério da Saúde preferiu adotar esse termo novo, que é infecções sexualmente transmissíveis, certo? Então, só para vocês corrigirem aí na atividade de vocês, né? Então, não é DSTs mais, é infecções sexualmente transmissíveis, correto? Então, na número 1, a gente vai ver lá o que está perguntando. Então, o que são, estão corrigindo, ISTs e como é feita a sua prevenção. Então, o que são ISTs? Então, ISTs são infecções sexualmente transmissíveis, que podem ser transmissíveis através, normalmente, do ato sexual, principalmente pelo ato sexual. Porém, em casos menos frequentes, pode acontecer da pessoa ter essa transmissão dessa doença, muitas vezes por outras vias, sem ser pelo ato sexual, mas bem menos frequência. Então, a mais frequente, normalmente, é dela ser contraída através do ato sexual. Como que a gente acaba fazendo a prevenção? Através de exames preventivos e, principalmente, como ela é uma infecção sexualmente transmissível, a principal maneira de nós fazermos a prevenção dela vai ser utilizando o uso de preservativos, tanto masculino quanto feminino, certo? Então, o que vai fazer? Qual que vai ser o tipo de prevenção? Ah, mas professora, eu estou me relacionando com meu parceiro já há algum tempo, né? Eu confio nele e a gente não quer usar preservativo. Então, qual uma outra maneira que pode muitas vezes ser feita? Através de exames de sangue, certo? Então, vai fazer a realização dos principais exames de infecções sexualmente transmissíveis e ver se os dois ali não têm nenhuma infecção sexualmente transmissível para aí passar para o outro parceiro. É uma outra maneira. Mas pessoas ativamente que estão na vida sexual ativa, sempre usar preservativo, tanto masculino quanto feminino. É a única maneira aí que a gente vê de ter uma prevenção aí praticamente aí 100% garantida. O que vai prevenir? Essas infecções sexualmente transmissíveis, normalmente elas podem ser causadas por fungos, bactérias, vírus, e aí esses tipos, cada um desses micro-organismos podem vir a causar um sintoma diferente no organismo da pessoa. Ou muitas vezes não ser assintomática, né? Assim como eu falei para vocês no começo aí da aula. Tem muitas pessoas que acabam não manifestando sintomas e acabam não percebendo que estão com a infecção. Então, devido a isso, foi tido esse termo como infecção sexualmente transmissíveis. Certo? Então, vamos para número 2. O aparecimento de verrugas nos órgãos genitais são sintomas de qual ISTs? Então, o aparecimento de verrugas nos órgãos genitais, normalmente, ela está vinculada com o HPV, né, que é o condiloma acuminado.
Porém, tem outras DSTs, como a gonorreia e a clamídia, quando não tratadas, elas também formam umas verrugas que a gente chama de anogenitais. Então, também pode ter a presença de verrugas anogenitais nessas outras infecções sexualmente transmissíveis, tanto na gonorreia quanto na clamídia. Mas é mais comum no HPV, que é no condiloma acuminado. Então, o que acaba acontecendo no HPV? Acaba tendo essas lesões papilares, né, que são elevações na pele, tanto lá da parte do meato uretal do homem, quanto na vulva da vagina e no colo do útero da mulher, que é um dos problemas maiores aí de futuramente a mulher muitas vezes acabar desenvolvendo um câncer de colo de útero. O HPV é a IST que tem maior índice de câncer de colo de útero nas mulheres. Então, hoje em dia, a gente tem a vacinação, né, para adolescentes aí, que ainda não entraram na vida sexualmente ativa. Então, quem ainda não é vacinado e quem ainda não está na vida sexualmente ativa, tem que tomar a vacina, porque é uma maneira de prevenir aí o HPV. Porém, quem já tem uma vida sexualmente ativa, já teve vários parceiros, muitas vezes pode ser que ela não manifestou sintomas do HPV, porém ela já pode ter tido entrado em contato com o vírus. Então, muitas vezes, mesmo estando vacinada, pode ser que futuramente, né, possa desenvolver aí o vírus do HPV. Então, não é uma garantia. É por isso que a gente fala para as meninas e meninos quanto antes de iniciarem a vida sexualmente ativa. Por isso que a idade da vacina, né, da vacinação é sempre bem recente, né? Bem jovens, eles começam a ser feita a vacinação nesses adolescentes. Então, aí, o aparecimento das verrugas está relacionado principalmente com o condiloma acuminado, que é o famoso HPV. A número 3. A número 3 é como ocorre o processo doença e saúde. Então, o processo doença e saúde, relembrando lá para vocês no começo das nossas aulas, né? Então, o que é saúde? Saúde, a gente enquadra, na realidade, antigamente a gente considerava só como um bem-estar físico. Hoje a gente sabe que a saúde é um bem-estar físico, mental, social, ambiental, né? Então está relacionado com vários fatores, né? Por quê? Porque a gente não pode considerar a saúde um bem-estar só físico. Então a gente tem que analisar que hoje tem várias outras doenças relacionadas com a parte psicológica, que está relacionada com o bem-estar mental, com a parte social, né? Que são as necessidades básicas aí da pessoa, como uma moradia, emprego. Então, tudo isso está relacionado. Quando a gente tem todos esses bem-estar, todos esses campos, essas necessidades estão aí dentro, né, em equilíbrio, a gente pode considerar que a pessoa é uma pessoa saudável, certo? Então, aqui a gente representa essa balança, né, a saúde e a doença. Então, quando a gente tem um desequilíbrio na balança, a gente acaba representando que o desequilíbrio acaba favorecendo a doença, onde a doença começa a o quê? Prevalecer. Então, o que a doença está sendo representada aí nessa balança? Principalmente com os desafios que a gente vai se deparar aí na nossa vida com os ambientes externos, né? Que são os fatores externos, como micro-organismos, fungos, bactérias, fatores sociais, fatores psicológicos, né? Mentais. Então, tudo isso está relacionado que vão influenciar aí no nosso bem-estar e provavelmente, quando estão em desequilíbrio, podem favorecer, né, o aparecimento de uma doença. Já a saúde ali a gente vê representada principalmente pela resistência. Então, a gente tem dois tipos de resistências, que são a resistência inata e a resistência que é da imunidade adquirida, passiva ou ativa. Então, a imunidade inata é aquela que é representada principalmente, que são a nossa imunidade, aquilo que a gente nasce com ela, ou seja, é as barreiras que o nosso próprio organismo já desenvolve, barreiras físicas e químicas que acabam
dificultando a entrada de micro-organismos, né, e agentes infecciosos para dentro do nosso organismo. Então, essa barreira, né, essa resistência, essa imunidade inata, todos nós nascemos com ela. Já a imunidade adquirida, passiva e ativa, ela está relacionada quando a gente começa a desenvolver, principalmente anticorpos, né, através da ação antígeno-anticorpo. Então, como que acontece essa imunidade adquirida? Pode acontecer de duas maneiras. Quando nós entramos em contato, muitas vezes, com uma possível doença, e nós acabamos, esse agente infeccioso acaba causando essa doença no nosso organismo, e o nosso organismo acaba produzindo um anticorpo para combater essa doença. E aí a gente consegue ter uma imunidade adquirida, que nós adquirimos essa imunidade através do processo antígeno-anticorpo, né? Entrou um corpo estranho, a doença ali, uma infecção, entrou no nosso corpo e o nosso corpo acabou produzindo um anticorpo para combater essa infecção, esse antígeno, e provavelmente desenvolveu aí uma imunidade. Já o outro tipo de imunidade vai ser relacionado à vacinação, que é para a gente prevenir, não chegar a contrair a doença para conseguir ter uma imunidade. Então, a vacinação vai fazer o quê? Ela vai fazer com que o nosso organismo desperte ali a produção de anticorpos. E aí, consequentemente, se a gente vir algum dia ser infectado por essas possíveis doenças que nós fomos vacinados, o nosso corpo já vai estar preparado com anticorpos para combater essas doenças. Então, esses são os dois tipos de imunidade que estão presentes no nosso organismo. O processo de saúde e doença, então, acontece no nosso corpo quando acontece esse desequilíbrio, principalmente dessa balança. Então, quando o nosso organismo está em desequilíbrio em um desses itens que eu falei para você, tanto o bem-estar físico, mental, social, ecológico, né, ambiental. Então, quando acontece um desequilíbrio principalmente desses fatores, dessas necessidades, que compreende aí a saúde do nosso organismo, esse desequilíbrio vai fazer com que a doença acaba prevalecendo no nosso corpo. E, consequentemente, o nosso corpo vai tentar combater essa doença das diversas formas. Correto? Agora vamos para a próxima alternativa. A número 4. Diferencie resfriado de gripe. Então, recapitulando, o resfriado e a gripe são duas doenças virais, né? Então, os dois são causados por vírus. Qual que é a diferença de um pelo outro? O resfriado, normalmente, ele é um pouco mais brando do que a gripe. Então, ele acaba incidindo também o trato respiratório superior, porém, o sintoma mais comum dele é a secreção nasal, a coriza. Então, por que ele acaba sendo um pouco menos intenso? Porque normalmente ele é causado por um tipo de vírus só, diferente já da gripe. A gripe, ela acaba sendo causada por vários tipos de vírus, e devido a isso, ela acaba afetando o trato respiratório superior e muitas vezes acaba tendo uma intensidade maior no nosso organismo. Então, ela tem uma duração um pouquinho maior do que o resfriado. Os sintomas comuns aí da gripe vai ser calafrios, febre, dores musculares, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, fadiga, mal-estar, e que se muitas vezes agravar o quadro, pode vir a se causar um quadro de pneumonia, né? Que vai ser aí uma infecção aí, principalmente do sistema respiratório ali, dos pulmões. Então, isso é um agravamento aí do estado gripal. Correto? Então, a diferença da gripe para o resfriado é que o resfriado ele é um pouquinho mais brando porque ele é causado por um tipo de vírus só. E ele afeta principalmente o trato respiratório superior e tendo como principal sintomas ali a coriza, né? E já a gripe, ela é causada por vários tipos de vírus, tendo aí uma duração, uma intensidade um pouquinho maior,
e tendo como principal sintomas calafrio, dor de cabeça, febre, dor muscular, mal-estar, tosse, e caso aconteça um agravamento dela, pode vir causar um quadro de pneumonia. Vamos para outra alternativa. Número 5. Então, o que é constipação e o que pode ser feito para melhorar o quadro? Então, a constipação, normalmente, as pessoas elas acabam não sabendo diferenciar aí o que é constipação. Então, normalmente, constipação é quando a pessoa vai menos de 2 vezes por semana aí ao banheiro. Então, quando ela vai com uma certa dificuldade e ela evacua durante aí o período de menos de 2 vezes a frequência aí na semana. Então, isso daí acaba ocasionando problemas gastrointestinais, né? Então, qual que é o maior problema aí, principalmente da constipação, né? Porque a pessoa, muitas vezes, por ela ter uma grande dificuldade de ir ao banheiro, ela acaba, muitas vezes, tendo dificuldade em evacuar, e muitas vezes, quando ela vai evacuar, ela tem uma dificuldade ainda maior, porque as fezes estão mais ressecadas, né? Pode acontecer sangramentos, lesões. Então, o que a gente acaba indicando nesses quadros, né, para melhorar o quadro de constipação, é com que a pessoa, lógico, procure uma orientação médica, caso isso daí ocorra já com frequência, mas antes disso, tente ingerir bastante fibra alimentar, bastante líquido, ver se muitas vezes ela não está com alguma alteração hormonal, ou muitas vezes ela está com uma má alimentação. Tudo isso pode estar relacionado, principalmente com a constipação. Agora, caso mesmo ela fazendo todo aí esse tratamento, né, essas opções e ainda não melhorar o quadro de constipação, o correto aí é ela procurar o auxílio médico para ver aí o porquê que ela tem, daí no caso, esse quadro aí de constipação, certo? Então, a diferença aí das pessoas, do que elas pensam do que é constipação, do que realmente é que a constipação é quando a pessoa vai menos de 2 vezes ao banheiro durante a semana, e não quando ela vai, ela tem fezes duras, pequenas e tem muita dificuldade para defecar. Isso aí normalmente é o que as pessoas, né, acabam pensando, que é constipação, mas o que ela é realmente, a constipação é quando a pessoa vai com menos frequência durante a semana e até menos que 2 vezes no banheiro para defecar. Então, para melhorar o quadro, melhorar a alimentação, prática de exercício físico, ingerir bastante fibra alimentar, bastante líquido, tentar observar os medicamentos, se algum medicamento, se ela tem um intestino normal e depois do uso de algum medicamento começou a aparecer esse quadro de constipação. Também ver fatores hormonais, anormalidades no intestino, tudo isso pode estar relacionado principalmente com quadros de constipação. A número 7. Qual a diferença da gastrite para a úlcera? Não, minto, número 6, né, que a gente não viu. Então, como podemos prevenir a dengue? Então, a dengue, ela é uma doença viral, que aí o seu vetor vai ser o Aedes aegypti, que normalmente é um mosquito, que ele habita, né, as áreas tropicais e subtropicais, que é um dos países que estão nas áreas tropicais e subtropicais é o nosso país. Então, o Aedes aegypti, ele não transmite só a dengue, ele também transmite a zika, o chikungunya, certo? Que são outras doenças virais. A dengue em si, ela é uma doença viral que ela acomete principalmente o quadro do sistema de coagulação sanguínea, e um dos principais fatores que ela acaba afetando no quadro é as plaquetas. Então, ela acaba causando a diminuição das plaquetas na corrente sanguínea. O principal sintoma é muito comum a pessoa muitas vezes acabar achando que ela está engripada, né? Porque os sintomas são muito parecidos com o da gripe. Então, é febre, dor de cabeça, dor no corpo, dor na articulação. E muitas vezes pode ter casos de diarreia, né, que é problemas gastrointestinais, e também o aparecimento de petequias, né, que é aquelas pintinhas no corpo devido ao
a quantidade de plaquetas diminuir, então essas petecas é muito comum aparecer em quadros de dengue. Então, a gente vai ter dois tipos de dengue, né, que é a dengue clássica e a dengue hemorrágica, quando as plaquetas elas acabam diminuindo muito abaixo do normal, e aí, muitas vezes, quando não tratada, ou dependendo do quadro, ou agravamento, a pessoa pode vir a choque e a óbito. Como que a gente pode prevenir aí uma dengue, né? Como que nós conseguimos prevenir? Então, a prevenção se dá na eliminação do vetor, que é o mosquito. Então, a gente consegue, principalmente, fazer a prevenção, não deixando águas paradas, né? Fazendo a limpeza dos quintais, observando se não tem nenhum local com água parada. Se tiver locais com plantinhas, sempre tá ali trocando a água, colocando muitas vezes, dependendo do local, um pouquinho de água sanitária para não deixar essa água aí ficar parada por muito tempo. Então, isso daí é uma das medidas de prevenção que a gente tem aí para tentar eliminar o vetor do local. Já o tratamento, para a gente conseguir a dengue, como é uma doença viral, a gente ainda não tem nenhum tratamento que vai acabar combatendo com o vírus, né? O nosso próprio corpo que acaba muitas vezes ali atacando, né? Produzindo células de defesa e combatendo a doença. Então, normalmente o que a gente acaba tratando na dengue vai ser os sintomas, então a gente vai aliviar os sintomas como a febre, ou dor de cabeça, dor no corpo, e também fazer com que a pessoa muitas vezes acaba refazendo a reposição de líquido durante aí o período que ela está com a doença. Então, beber bastante líquido, tentar fazer o tratamento de aliviar os sintomas, febre, dor de cabeça, dor no corpo, mas o vírus em si, quem acaba combatendo mesmo é o nosso próprio organismo. Correto? Aí vocês podem me perguntar, mas por quê? Então, muitas vezes a pessoa que pega a dengue uma vez acaba muitas vezes pegando outras vezes, né? Então, o nosso corpo acaba produzindo muitas vezes um anticorpo contra, né, a doença. Então, como que acontece essa explicação? Normalmente, doenças virais, dengue, gripe, o vírus normalmente acaba sofrendo mutações. Então, devido a isso, muitas vezes a gente acaba sempre tendo aí que, no caso da gripe mesmo, você vê que as pessoas vacinam todo ano contra aí a gripe H1N1 normalmente, né, que é a mais comum que acontece a vacinação. Por quê? Porque todo ano, muitas vezes, você pode entrar em contato com outro tipo de vírus, um vírus que sofreu algum tipo de mutação e que pode vir a desenvolver, mesmo você já teve a doença, pode vir a ter novamente. A dengue, como a gente ainda não tem ainda uma vacina, o que acaba acontecendo é que se a pessoa pegou uma vez, provavelmente se ela não tiver aí, ela tiver num local onde tem o mosquito, né, que é o vetor que está contaminado aí, que picou uma pessoa que está com o vírus, ela vai provavelmente pegar novamente a doença. Por quê? Porque pode ser um outro tipo de vírus com que sofreu algum tipo de mutação e aí ela acaba desenvolvendo novamente a doença. Então não existe isso, a pessoa pegou uma vez, ela não vai pegar mais, correto? Então a última alternativa aqui do exercício aqui 2, né, das principais patologias e ISTs. A número 7, qual a diferença da gastrite para a úlcera? Então, a principal diferença é que a gastrite, normalmente, ela é uma inflamação ou inchaço da mucosa do estômago. Já a úlcera, ela vai ser uma lesão ali, principalmente tanto no estômago, quanto também no esôfago ou no duodeno, que é a primeira porção do nosso intestino. Então, essa é a diferença básica das duas aí, que a gente consegue ver. Então, a gastrite é um processo que pode ser temporário ou crônico, que pode ser uma inflamação ali, um inchaço, que não significa que é permanente, pode ser temporário. Esse feito o tratamento correto, ele pode desaparecer. Ou crônico, né, que a pessoa vai ter que aí ter o tratamento adequado e fazer algumas privações, principalmente de alimentos aí durante a sua vida. Então, é uma inflamação ou inchaço da mucosa do estômago. Os principais sintomas vão ser vômito, refluxo, dores de cabeça e desconforto abdominal, que muitas vezes acaba provocando os gases. As principais causas podem ser alimentação, álcool, fumo,
e o H. pylori, que é a única bactéria que consegue sobreviver, principalmente dentro do nosso estômago, né, com a ação do suco gástrico. A úlcera aí, né, diferente da gastrite, ela é causada por uma lesão na mucosa do esôfago, estômago ou duodeno. Então, quando a pessoa tem uma úlcera, normalmente ela tem que fazer o tratamento aí com antiácidos, antiulcerosos e antibióticos. E tem que também evitar, muitas vezes, algum tipo de alimentação, porque normalmente alguns alimentos acabam irritando aí a mucosa, né? Essa lesão aí que está na mucosa, tanto do estômago, do esôfago ou do duodeno. Então, as principais causas podem ser o mecanismo de produção de mucosa no nosso corpo, H. pylori, que é a bactéria que sobrevive à ação do suco gástrico, e medicamentos, né? O uso de medicamentos, aí principalmente a automedicação de medicamentos anti-inflamatórios, que são os maiores causadores de lesão aí da mucosa do esôfago, né? Do esôfago, estômago ou duodeno, que causam úlcera ou gastrite. Então, medicamentos anti-inflamatórios, quando não indicados, não devem ser automedicados, ou seja, a pessoa se automedicar e ficar tomando aí por um período muito longo, porque eles podem vir a causar principalmente uma úlcera ou uma gastrite. Os principais sintomas vai ser dor, enjoo, vômito, sensação de estufamento, azia, gases e muitas vezes até refluxo, dependendo da onde que está aí a lesão da úlcera. Certo? Agora nós vamos começar o outro exercício, né? Que esse daqui das principais patologias e ISTs nós terminamos. Então, agora nós vamos explicar o exercício do sistema circulatório e do sistema tegumentar. Então, a primeira alternativa lá é explique a circulação sistêmica e pequena circulação. Então, o sistema circulatório, ele vai ser compreendido, para nós relembrarmos, pelo coração, que vai ser a bomba propulsora, que vai impulsionar o sangue através dos vasos sanguíneos para todo o nosso corpo. Já os vasos sanguíneos podem ser as veias, que vai ser com um calibre menor, né? As veias normalmente elas têm um calibre menor. Por quê? Porque normalmente as veias vão levar o sangue que vão para o coração, que é um sangue que vão estar com uma pressão menor. Já as artérias, elas vão ser mais calibrosas, porque elas vão conseguir aguentar uma pressão maior, porque é a pressão do sangue que vai sair do coração. O sangue que sai do coração, normalmente, ele sai com uma pressão muito maior para conseguir levar esse sangue para todo o nosso corpo. E aí também vai ter os capilares, né, que é os que vão ser responsáveis principalmente por fazer as trocas de nutrientes aí entre os tecidos e as células do nosso corpo, que o sangue aí vai levar durante o processo de circulação. Então, no processo de circulação sistêmica e pequena circulação, qual que vai ser a diferença? Então, na circulação sistema, normalmente, a gente vai representar aqui, o lado azul vai ser a circulação venosa, que vai ser o sangue rico em gás carbônico, e o lado vermelho está sendo representado pela circulação arterial, que é a circulação do sangue rico em oxigênio. Então, normalmente o sangue venoso, o sangue rico em gás carbônico, ele é aquele sangue que ele vai vir, aqui a gente está vendo tanto dos membros inferiores quanto membros superiores, vão chegar aqui no coração pelo átrio e vão entrar vão ser trazidos pela veia cava superior e pela veia cava inferior. Então, vemos que quem leva o sangue para o coração normalmente vai ser a veia, certo? Porque vai vir um sangue com uma menor pressão. Então, o sangue vai chegar aqui no coração, rico em gás carbônico, pelo átrio, através da veia cava superior, veia cava inferior, vai entrar no ventrículo. O ventrículo vai encaminhar esse sangue aqui até os pulmões. Lá nos pulmões vai acontecer o processo de troca gasosa pela inspiração e expiração. Então, essa troca gasosa é pelo processo de respiração que nós fazemos. Então, ele vai deixar o gás carbônico e vai pegar o oxigênio aí,
que a gente está na nossa respiração, e vai se transformar em sangue arterial. Então, lá nos alvéolos pulmonares que é feita essa troca gasosa. Dessa maneira, acontece o processo aí de sangue venoso se transformar em sangue arterial. Esse sangue arterial aqui que foi feita a troca nos pulmões, vai ser encaminhado aqui pelo átrio até o coração, vai entrar aqui no ventrículo e vai sair do ventrículo através de uma artéria, né, a aorta. Por quê? Porque o sangue que sai do coração, esse sangue vermelhinho, já é um sangue rico em oxigênio, porque já foi feito as trocas gasosas. Então, ele vai sair aqui do coração com uma pressão muito maior do que a que ele entrou. Por quê? Porque o sangue que sai do coração, normalmente, vai ser quando o coração ele vai contrair e vai expulsar esse sangue para ser encaminhado aí através de todos os da nossa corrente sanguínea e chegar aí nas células e nos tecidos que ele tem que irrigar e fazer principalmente a troca de nutrientes, resíduos e levar para todo o nosso corpo. Então, o sangue que sai do coração aqui através, principalmente do ventrículo, vai ser um sangue com uma pressão muito maior. Então, aqui esse sangue arterial vai sair e vai ser levado para todo o nosso corpo, tanto a parte dos membros superiores quanto os membros inferiores. E aí esse sangue, ele vai irrigar os tecidos, vai retirar, principalmente das células, aí os metabólitos, né, que são resíduos aí do metabolismo, vão também poder levar nutrientes, vão levar oxigênio para a célula, e depois que fazer esse processo, ele vai se transformar aí em sangue venoso novamente e vai voltar para o coração. Por isso que chama circulação, porque ele fica fazendo esse processo novamente, né? Fica fazendo se transformando em sangue arterial, depois venoso, depois arterial novamente. Então, por isso que a gente chama de circulação. Então, essa é a circulação sistêmica. Já a pequena circulação ou circulação pulmonar, ela compreende no processo do coração ao pulmão. Então, é a circulação do coração ao pulmão. Então, o sangue venoso aqui, que sai do coração e chega nos pulmões, né? E lá, principalmente no processo de inspiração e expirações, os alvéolos pulmonares vão fazer as trocas gasosas. Ele vai deixar o sangue, né, o gás carbônico do sangue e vai pegar o oxigênio. E aí esse sangue vai se tornar sangue arterial, vai voltar novamente aqui para o coração. Então esse processo do coração de levar o sangue venoso aos pulmões, fazer as trocas gasosas, esse sangue venoso se transformar em sangue arterial e voltar novamente para o coração, a gente chama aí de pequena circulação ou circulação pulmonar, certo? Já o outro exercício, né? O último exercício aí para a gente corrigir dessas aulas que a gente teve até agora. Então, o sistema tegumentar. Eu falei para vocês falarem um pouquinho do sistema tegumentar e aí das suas camadas, né? As camadas da pele. Então, o que é o sistema tegumentar? O sistema tegumentar, normalmente, ele compreende aí o maior órgão do corpo humano, que é a pele, né? Então, a pele ela é considerada o maior órgão do corpo humano e é ela que tem a função aí de proteção dos nossos órgãos, tem alguns anexos que também contribuem com isso, para a proteção, como pelos, unhas, receptores, glândulas, que a gente considera como anexos que estão incluídos nele. A função principal, então, vai ser proteção do nosso corpo, principalmente contra micro-organismos, isolante térmico, né, que faz a regulação térmica do nosso corpo, e também algumas terminações nervosas, que a pele a gente também consegue ter, através dessas terminações nervosas, conseguimos ter a percepção de, principalmente, sensações de quente, frio, localização de espaço. Então, tudo isso a gente consegue através da pele e que é um dos órgãos representantes aí pelo sistema tegumentar. As camadas da pele que nós vamos ter vai ser as 3
que vai ser a epiderme, a derme e o hipoderme, ou tecido subcutâneo. Então, a epiderme aqui vai estar ali a primeira camada da pele, que a gente fala que é o tecido germinativo, e aonde está compreendido os pelos, as terminações nervosas e os receptores. A segunda camada da pele já vai ser a derme, que é onde vai estar as glândulas sudoríparas e sebáceas, que é as responsáveis principalmente pela transpiração do nosso corpo. E a última camada da pele é o tecido subcutâneo, que a gente também chama de hipoderme, que é onde vai estar o isolante térmico, né, que está responsável principalmente por essa função de regulação da temperatura. E é onde concentra a nossa reserva energética e que é favorável com a proteção contra choques e o isolante térmico. Certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu corrigi, né? Semana passada a gente fez a correção aí dos exercícios do sistema BO, que é o sistema aí dos grupos sanguíneos, os principais grupos sanguíneos. E essa semana daí a gente fez a correção dos exercícios número 2, que é das principais patologias e STs, e também da outra aula que nós tivemos, que foi daí do sistema circulatório e do sistema tegumentar. Então, semana que vem, daí a gente continua as nossas aulas. Provavelmente, daí a gente vai falar sobre algum sistema, como a gente começou falando do sistema circulatório e tegumentar. Semana que vem nós vamos falar de outros sistemas aí que compreende o nosso corpo. Boa semana para vocês. E qualquer dúvida aí pode me encaminhar por e-mail ou pelo WhatsApp que eu estou à disposição. Obrigada.